Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Não tente sustentar a arca que você vai morrer. Deus sustenta a sua arca. Existe alguma coisa sobre a verdade que vai libertar você? Você sabe quando Balaão, ele era um mágico profissional? Ele era um sujeito ímpio. Amém? Ele era um mágico. E Balaque, o rei, ele o contratou para amaldiçoar o povo de Israel e o levou para o topo das montanhas. E quando ele tentou amaldiçoar Israel, é isso que ele disse. É isso que ele disse. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Muitas vezes usamos esses versículos para intimidar pessoas. Cuidado, você está pecando, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Olhe para o contexto aqui. É com respeito a bênçãos. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandamento de abençoar. Ele disse isso para Balaque, Deus já abençoou, e eu não posso reverter isso. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Está no contexto da bênção. Deus, quando abençoa o seu povo, a bênção é irreversível. Nenhum inimigo pode reverter. Continuamos aqui. Ele, Balaão, mágico, ele deveria amaldiçoar as pessoas. Mas quando ele ia amaldiçoar, sua boca entortou e Deus colocou sua palavra na sua boca, amém? E continua dizendo, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele, e entre eles, e ouve o alarido de um rei. Quando nós olhamos para Israel, o que ele diz é isso. Deus não viu iniquidade em Israel. Existia iniquidade? Claro que sim, sim, murmuração contra Moisés, rebelião. Verdade? Existia iniquidade. Nossa segurança não é o fato de que não existe iniquidade em nossas vidas. Existe. Você, à medida que vive, vai ver isso. Mas esse não é o problema aqui. Nossa segurança é essa. Deus não olha, não vê. Você está me escutando, amigo? Deus não vê iniquidade em Jacó, porque no meio desse acampamento existia um lugar chamado altar de bronze, que tinha 4 pontas, um quadro da cruz, e toda manhã e toda noite existia ali um sacrifício que era colocado sobre aquele altar, enquanto a fragrância do altar subia e ia até os céus, Deus abençoava. E Deus via todos eles pela justiça do Cordeiro. Amém? E o posicionamento das tribos de Israel, acampadas ao redor do tabernáculo, o acampamento era assim, as tribos ficavam na mesma distância dos lados, mas na frente, no tabernáculo, era o lado maior, e ali estava a tribo de Judá, que tinha mais gente. Portanto, quando você olhava da montanha, é isso que você via. Olha aí. É isso que Balaão viu. O acampamento, vamos aproximar. Esse é o lado oriental, onde Judá estava acampado. Era a parte maior do que as outras tribos. Você vê? É isso que Deus falou para mim. Quanto mais alto você está, quanto mais alto você vai, essa vai ser a sua perspectiva. Você vai ver o meu povo através da cruz, vai ver o meu povo imaculado e justo, mas quando você está entre o povo, está com o povo, você está se movendo entre as pessoas, você encontra falhas e pecados, porque você não está no céu. Sua perspectiva tem que ser celestial. Nós encontramos falhas das pessoas porque nós estamos na perspectiva terrena. Você está me acompanhando? Eu vou ter que concluir.
Você pode ficar, eu vou embora. Eu tenho saudade do meu filhinho. Eu tenho um filhinho, 1 ano e meio. O nome dele é Justin. E eu tenho pregado a respeito de Abba, Pai, por muito tempo, como os israelitas. Mesmo hoje, quando vai a Israel, você vê as crianças correndo por todos os lugares, gritando, Abba, Abba, Abba. Não é Pai. E o Espírito Santo falou comigo assim, traduza certo, Abba, Pai. O Espírito da filiação chegou. E Jesus trouxe esse nome para nós, Pai. Não esqueça, eu ensino sobre os nomes de Deus. Sim, Ele é o Elohim, o Criador. Sim, Ele é Javé, o Deus que mantém. Sim, Ele é o Eu Elyon. Sim, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sim, pensamos que somos profundos quando falamos desses nomes. Eu continuo ensinando sobre os nomes, mas o nome que Jesus veio trazer é: olhe para as aves dos céus, o Pai Celestial cuida delas, o Pai de vocês cuida delas. Pai é o nome que ele veio apresentar. Na oração sacerdotal, João 17, ele disse, Pai, eu manifestei o teu nome para os meus discípulos. Agora, Pai, mantenha-os no grego, karios. Senhor, proteja-os de perda através do teu nome. Todas as vezes que falamos Pai, Deus, o Papai, preserva, cuida de perdas, de danos físicos, financeiros, emocionais, seja quais forem. O nome Pai é o nome que Deus quer que nós conheçamos. Podemos falar Deus. Ele é Deus, não me entenda mal. Quando a minha filha Jéssica era jovem, pequena, muitas vezes, quando ela tinha 3, 4 anos, ela fazia alguma coisa, ela não dizia, ô pastor principal da igreja, tu podes, por favor, me ajudar nesse momento da minha dificuldade, tu que me alimentas e cuidas de mim? Ela não faz isso. Sabe o que ela faz? Ela diz, papai, e o papai está lá instantaneamente. E se houvesse um monstro debaixo da cama, seria a última vez que ele ia amedrontar uma criança. Muitas vezes, somente o nome, Pai. Você não precisa orar. Me entenda, quando eu digo algumas vezes, você não precisa orar. Você somente diz, oh Pai. Isso é uma oração. Isso é uma oração, eu disse. Amém? Todos nós falamos Deus, 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 e muitas vezes isso nos trai a nossa intimidade com Ele. Ele é Deus para o mundo. Ele é o nosso papai. Muitas pessoas com raiva e dizem, não pode chamar Deus de papai, Deus é o Deus poderoso, amém. Você pensa que Ele é o seu papaizinho? Sim, esse é o nome. Esse é o nome que Jesus veio apresentar para nós. O pai olhou para Jesus, é um relacionamento pai-filho. De fato, algumas pessoas pensam que a lei é profunda, mas deixa eu terminar agora. Eu vou mostrar para você Justin, o meu filho. Você quer ver? O meu filho? Esse vídeo foi feito este ano, não muito tempo atrás. Você acredita que a primeira palavra é verdade, como uma bênção de Deus para mim. A primeira palavra foi essa, quando ele começou a falar, Abba. Olha aí, pequeno Justin. E é isso aí. Todas as vezes que ele olha para mim, ele diz, Abba, Abba, Abba. Escute-me. A Bíblia diz, em Gálatas 4, eu vou falar bem rapidamente. Eu quero remover uma área em que se crê errado. Vamos ver o que diz. As pessoas pensam que graça, esperança e amor são maravilhosos. É maravilhoso ter graça. A lei é mais profunda. Nós vamos estudar a lei. O engraçado é que se você disser isso para os judeus, ele vai dizer, nós temos a lei, vocês têm que vir a nós para aprender. Não, o que eles têm é a sombra, nós temos a substância. Amém? Eu amo Israel, eu vou todos os anos a Israel, mas eu não creio em viver da sombra, eu creio que temos que dar para eles a substância, para os rituais e para todas as festas que eles têm, amém? Mas quando você diz que a lei é profunda e a graça é básica,
A lei é profunda. Então nós temos um problema, porque Gálatas 4 diz que Israel e o povo de Israel, o menino, e a palavra menino não é filho, ruiós, mas é a palavra nefiós, que é um bebê. Quando Israel era um menino, um bebê, foi colocado sob a lei. Vamos ver o versículo rapidamente, 4:1. A Bíblia diz que o herdeiro é menino e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O meu pequeno filho Justin não pode dirigir meu carro. O pequeno Justin não pode fazer coisas para o papai, apesar de ele querer fazer. O pequeno Justin, ele herda tudo que eu tenho. Ele não pode comer a comida boa que eu como. Ele não pode comer filé mignon. Eu tenho amigos que vêm à minha casa e comem do meu refrigerador. Porque enquanto ele é um menino, apesar de ser o mestre de tudo, ele não é diferente do servo. Quando Israel era um menino, Paulo está falando para o judeu agora. Israel está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Mesmo assim, nós se refere aos judeus que receberam as bênçãos de Abraão. Está falando do povo judeu aqui nesse capítulo? Ele diz, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, a lei. Stolkion, em grego, que significa o ABC, a lei é o ABC da fé. Quando Israel era um bebê, Deus colocou-os debaixo da lei até a plenitude dos tempos, e Deus enviou o seu Filho para trazer graça. Estou me adiantando. Próximo versículo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. No grego, uma palavra, o lugar de um filho crescido, huiostia, filho crescido. Em outras palavras, quando a graça veio, Israel estava sob a lei, eles eram bebês, mas quando Jesus veio, ele nos fez filhos. E você vem me dizer que a graça é o ABC e a lei é a maturidade? Mais uma vez, o inimigo trocou as coisas. Eu estou usando essa expressão, trocar as coisas. Você está entendendo? Ele colocou uma cortina sobre os seus olhos. Ele inverteu. Isso é surpreendente. Quando Pedro encontrou Jesus pela primeira vez, André o trouxe a Jesus, ok? É Jesus, tudo bem. Ele diz que é o Messias, e eles voltaram a pescar. Então Jesus estava pregando para a multidão, e depois que a multidão foi embora, Jesus falou com eles, lancem a rede de vocês para uma pescaria. E eles trouxeram Jesus para o barco, você sabe o que aconteceu? A rede estava cheia de peixes, eles tiveram que pedir ajuda. Que Deus te abençoe assim também. Deste profeta de Deus, em nome de Jesus. Amém. E o barco começou a afundar. É uma das primeiras vezes que Pedro encontra Jesus. Ele era novo para Jesus. Ele se ajoelha e ele diz, se aparte de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Olha isso. Não foi o sentido do amor de Deus que ele experimentou. Dessa vez, foi a santidade dele. Santidade. O que ele disse? Se afasta de mim, eu sou um homem pecador. O que você descobre aí? Que ele não era um judeu ordinário. Ele não era um rabino ordinário. Ele disse, se afasta de mim, eu sou um pecador. Ele estava consciente do aspecto de Jesus. Seu amor, não. Da sua santidade. É Jesus santo? Sim, ele é. 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso. Olha isso. 3 anos e meio se passaram. Na noite da Páscoa, Jesus disse, um de vocês vai me trair. E Pedro olhou para os outros, os discípulos todos estavam lá. Ele teve a ousadia de dizer isso. Mesmo se todos se traírem, Senhor, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Eu vou te seguir onde tu fores. Eu vou caminhar contigo. Eu te amo para sempre, para sempre. E Jesus disse, Pedro, esta manhã, antes do galo cantar, 2 vezes, 3 vezes, me negarás. Não, isso não é possível. Sabe o que aconteceu?
Algumas horas depois, não somente ele negou conhecer Jesus, mas ele amaldiçoou a Jesus. Ok? A Bíblia diz que quando Jesus se levantou dos mortos, o anjo que estava ali no sepulcro disse para a mulher: vai e diz para os seus discípulos e para Pedro. Pedro foi destacado. Alguma coisa aconteceu que nós não sabemos, que o Espírito Santo colocou um véu para nós. Jesus encontrou Pedro para restaurá-lo. Isso não está registrado para nós. 1 Coríntios 15 fala da ressurreição de Cristo e como ele apareceu para Caifás. Esse é Pedro primeiro e depois para os outros. Em Lucas 24, mesmo dia que Jesus se levantou dos mortos, eles foram para Jerusalém. Os 2 no caminho de Emaús foram para Jerusalém e os 11 que estavam reunidos dizendo: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Na mesma noite da ressurreição, eles disseram: o Senhor ressuscitou, e apareceu para Simão. Mas isso não está registrado para nós. Foi um encontro que foi escondido de nós. Alguma coisa entre o Senhor e sua ovelha. Você está comigo? Ele restaurou Pedro. Pedro havia sido restaurado, ok? Mas não foi registrado. Nós sabemos que ele apareceu a Simão. Olha isso. O terceiro domingo, depois da ressurreição, Pedro disse: vamos pescar. E todos seguiram a Pedro, ele era um líder natural. E a noite toda não pegaram nada. Então, na manhã, eles viram alguém caminhar na margem do mar da Galileia. E eles perguntaram: vocês têm alguma comida? Eles disseram: nenhuma. Lance a rede do lado direito. O lado direito, não esqueça, é o lugar da justiça na tipologia. Ok? E então eles pegaram tantos peixes que João foi o primeiro a dizer: é o Senhor. Ok? O que Pedro fez? Ele mergulhou na água. Ele não podia esperar até o barco chegar na beira. Ele mergulhou e foi até Jesus. Agora, pergunta. Quando ele não conhecia Jesus, ele era consciente da sua santidade ou do seu amor? Da sua santidade. 3 anos e meio depois, ele caiu, Jesus o restaurou de forma privada, e agora, depois de ser restaurado, quando ele viu que ele era o Senhor, ali na margem, o que ele fez? Ele mergulhou e foi até Jesus. Que aspecto de Jesus ele estava focalizado agora? Seu amor. Você pode ver onde está a maturidade? Queridas, me escutem. Veja, se ele tinha pecado na sua consciência, ele não estaria mergulhando para estar com Jesus, mergulharia para o outro lado. O aspecto que o Senhor quer que nós o conheçamos é a sua santidade. Deus é santo, sim, 3 vezes. Jesus, Pedro disse, Pedro é um homem de ação. Ele disse: Jesus não pecou. Paulo, o homem de inteligência, ele disse: ele não conhecia pecado. João, um homem de coração, diz: nele não existe pecado. Ele é 3 vezes santo. Sim, ele é santo, mas ele tem uma santidade que pode ser aproximada. O coletor de impostos, as prostitutas podiam tocá-lo e recebê-lo. Os fariseus queriam que ele fosse um tipo de santo que ninguém podia se aproximar. Tinha que ficar somente lá no Santo dos Santos. Não queriam que ele caminhasse e contagiasse com unção e como Messias. Na lei, se você tocasse o leproso, você se tornava impuro. Se você estivesse puro e tocasse o impuro na lei, o impuro te tornava impuro. Entendeu? O impuro faria o puro impuro. Na graça, Jesus veio no Sermão da Montanha e o leproso encontrou Jesus e disse: se tu quiseres, pode me limpar. Jesus o tocou. Jesus disse: eu quero, seja limpo. Olha isso. O impuro, ok? E o puro. Agora, o impuro, Jesus tocou o impuro e o impuro se tornou puro. Você entendeu que aconteceu uma mudança? Nós temos medo dos nossos jovens saírem e serem contaminados. Deixa eu dizer uma coisa para você. A razão porque as pessoas se tornam mundanas, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, tudo isso, você sabe por quê? João diz: se algum homem ama o mundo, e o que no mundo há, é porque o amor do Pai não está nele. Não amor pelo. Não está dizendo que são mundanos porque não amam a Deus. Não entendem que a revelação é o amor do Pai. Se alguém ama o mundo, é porque o amor do Pai não está nele.
Portanto, se pregamos o amor do Pai para as pessoas, sabe o que acontece? Eles se tornam não mundanos, se tornam santos como por acidente. Amém. Qualquer um, mesmo um pecador no mundo, se Deus aparecer no quarto dele hoje à noite em Dallas, o pior pecador em Dallas, se Deus aparecer para ele no seu quarto, sabe o que ele vai fazer? Ele vai cair de joelhos e dizer: se afasta de mim que eu sou um pecador. É sempre a percepção da santidade. Se o pior pecador, Deus aparecer o pior pecador, ele sentir a santidade de Deus, como é que podemos dizer que isso é profundo? Nenhum pecador, quando Deus aparece a ele na Bíblia, Manoá, o pai de Sansão e a mãe, todas as pessoas da Bíblia, quando o anjo aparece, eles sempre têm medo. O anjo diz: não tenha medo. Eles sempre estão percebendo a santidade. O que eu estou dizendo é, nós precisamos ensinar para as pessoas santidade? Mesmo o pecador, quando Deus aparece, ele diz: eu sou pecador. Todo pecador vai dizer isso. Em nenhum lugar na Bíblia Deus aparece e ele diz: ó Senhor, obrigado por tua misericórdia e teu amor. Teu amor é melhor do que a vida. Ninguém fez isso. Precisa do Espírito Santo para dizer isso, como Davi disse. Você vê o que eu estou tentando dizer? Eu ensino santidade, santidade bíblica, que é separado de alguma coisa para alguma coisa. Você tem que remover essa ideia da sua mente e do coração. Graça e amor são ABC. Santidade é profundo. Você tem que tirar essa ideia da sua mente. Você sabe por quê? Porque nós não conhecemos tanto como deveríamos a profundidade, a largura, a altura do amor de Cristo, que sobrepassa todo o conhecimento. Precisa do Espírito Santo nos ensinar o amor de Cristo. Santidade, lei, não precisa do Espírito Santo. A lei não é difícil. Faz o bem, você vai ter o bem. Faz o ruim, vai ter o ruim. Você precisa do Espírito Santo? Você precisa do Espírito Santo para ensinar para você que você pode receber o bom quando você não merece. Porque alguém já recebeu todo o mal que não merecia. Vamos lá, igreja, aleluia! E tudo por quê? Igreja, não me entenda mal. Não estamos dizendo que Deus não é santo, que Deus está sendo leve com o pecado. Deus justifica você hoje. Você sabe por que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo? Você sabe por quê? Porque Deus é santo. Porque 2000 anos atrás, uma figura solitária foi pendurada na cruz por você e eu. Aquele que não conhecia pecado se tornou pecado por nossos pecados. Para nós que não conhecemos justiça, temos a justiça pela sua justiça, porque Deus é santo. Deus carregou nossos pecados e Deus, sobre o seu Filho, colocou toda a sua fúria, toda a sua indignação, e ele feriu todo o seu juízo no corpo de Cristo Jesus. E Jesus recebeu toda a lei de Deus e disse: está consumado. Você está me escutando? Hoje, por causa de Jesus ter sido julgado, nos olhos da justiça, Deus, que é santo, não pode imputar os pecados que ele puniu em Jesus em você. Se você é um crente, veja, não é a sua misericórdia que está em ação, não, é a sua justiça. É a sua santidade, é a sua justiça que não permitem que ele condene você. No momento que o sangue foi aspergido nos umbrais da porta, no dia da Páscoa, a santidade de Deus estava agora cuidando da casa. A santidade e a justiça de Deus estava do lado deles. Por quê? Porque o sangue havia sido derramado. Alguém tinha pagado por essa família. O pecado deles tinha sido expiado. O pecado deles tinha sido julgado. Tinha acontecido uma morte nessa casa. Deus não permitiria uma outra morte nessa casa. Deus não seria santo se condenasse Jesus pelos seus pecados e depois condenasse você também. Seria fazer Deus não santo. Você entende? Deus é um Deus santo. E a razão por que você é abençoado
É porque Deus não imputa pecado sobre você. Você não é abençoado porque você não peca. Joseph Prince é contra o pecado, nós somos contra o pecado. Mas você é abençoado porque quando você peca, Deus não imputa pecado para você. Por isso que você é abençoado, não porque você não peca, mas porque Deus nunca, nunca vai imputar pecado sobre você. Por quê? Porque Ele é santo. 2000 anos atrás, Ele imputou todos os nossos pecados sobre Jesus, o seu Filho. E porque o seu Filho morreu no nosso lugar, foi punido em nosso lugar, Deus hoje não vai, não pode jamais imputar pecado, o mesmo pecado, sobre você. Amém! Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. There once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all our unholiness. But this man, by his blood, broke down the wall, loosed the flood of the mercies of God for all mankind. Obrigado, Jesus. E agora ondas e ondas de graça estão vindo na sua direção. Deus está nos dando favor. Tudo é graça. Está tudo pago, tudo é seu. Receba. There once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all our sins and uncleanness. But this man, by his blood, broke down the wall, loosed the flood of the mercies of God for all mankind. Amigo, pare de se açoitar. Pare de açoitar a sua esposa. Pare de açoitar os seus amados. Pare de se punir. O açoite de Jesus foi o seu açoite. Ele foi açoitado no seu lugar. E a maior lição de humildade que um homem pode mostrar a Deus é sempre: obrigado, Senhor, e receber o que Ele dá. Deus já te perdoou pelo que Cristo fez. Quem é você para não se perdoar? Como é que você ousa não perdoar a você mesmo quando Cristo já te perdoou e fez isso de forma correta, judicialmente? Por que você ainda se pune? Por que você se machuca? Por que você machuca as pessoas, amigo? Diga hoje: Deus Pai, Deus Pai, Abba Pai, eu recebo o teu amor, eu recebo o teu perdão. E mencione o seu próprio nome e diga: eu te perdoo em nome de Jesus. Eu sinto que algumas pessoas precisam se perdoar. Nesse lugar hoje à noite. Alguns de vocês, o corpo está reagindo. Os doutores chamam de doenças psicossomáticas. Psicomente soma corpo. É uma reação no seu corpo porque você sente como que alguém tem que pagar pelo meu pecado. Amigo, Jesus já fez. Olhe para a cruz. Ninguém morreu e sofreu como Jesus. Em todas as áreas. Quando Elias orou para o fogo descer, para consumir o sacrifício, o fogo veio e lambeu as 12 pedras, e tudo se foi, porque sob o antigo, o juízo era maior do que o sacrifício. Mas quando Jesus, o sacrifício, foi pendurado na cruz, ele cumpriu toda a ira de Deus.
o juízo estava no seu próprio corpo, e ele gritou, está consumado. Não existia mais nenhum julgamento. O sacrifício permaneceu. Desta vez, o sacrifício foi maior do que o juízo. Amém. Vamos lá, igreja, vamos dar louvor a Ele, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Se você está assistindo, não importa onde você está e você está dizendo, eu não entendo o que está acontecendo comigo durante o período que o Senhor está falando, Pastor Prince, mas eu sinto que Deus é real. E eu sinto o seu amor. Amigo, Jesus veio para morrer por pecadores. Se você não é um pecador, você não qualifica para isso. Mas quando você diz, sou pecador, Jesus morreu por você. E amigo, Ele pagou o preço maior por sua redenção, por seu perdão. Tudo que você tem que fazer é receber agora. Sua salvação começa quando você reconhece que está feito. Descanse no que Jesus fez. Agora mesmo, siga-me nessa oração. Diga assim para o Pai. Pai, obrigado por me amar. Obrigado por enviar Jesus para morrer naquela cruz por todos os meus pecados. O Senhor levantou dentre os mortos como proclamação de que todos os meus pecados foram perdoados. Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador e meu Deus, agora e para sempre, em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém, amém. Ou escute, se você está aqui e você fez essa oração agora, você nasceu de novo, todas as coisas na sua vida passaram, tudo se fez novo, amém? Fique de pé agora, eu quero despedi-los da forma como faço na igreja todo domingo. Deus disse ao sumo sacerdote de Israel, é assim que você abençoa, com essas palavras, e eu ponho o meu nome neles e os abençoo. O Senhor, Deus o Pai, te abençoe com as bênçãos de Abraão e as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor te mantenha, te preserva nesse mundo mal, de todo mal, de contágio, de enfermidade, de todos os poderes das trevas e do mal. Que o Senhor faça o seu rosto, Jesus, brilhar sobre você nessa semana. Que seja gracioso com você. Que você seja encontrado no lugar certo e na hora certa. Experimentando o favor de Deus. Que o Espírito Santo sorria para você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, estar bem e ter paz. No nome de Yeshua, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.